Olá, amigos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tipo de risco químico, que é a utilização de substâncias e compostos químicos na aquicultura. Bom, só lembrando que, dependendo da legislação de cada país, esses riscos eles podem mudar ou estar classificados em outro tipo de risco, tá bom? Então lembrem sempre disso, alguma coisa pode ser divergente da literatura, porque o AquaSafe foi produzido para ser mundialmente utilizado. Bom, a causa, que seria, na verdade, o que a gente tem que saber dentro dos riscos para poder proteger o trabalhador e se proteger na atividade. A atividade tem sempre uma fonte ou perigo, que é, no caso, a própria substância química, né? São substâncias, então, para preparação e correção de viveiros e qualquer produto químico utilizado nas atividades de despesca também. O contato com calcário, peróxido de hidrogênio, metabisulfídeo de sódio, são todas esses três componentes são fontes, então, né? É o perigo em que o trabalhador pode estar exposto. O risco, então, que é a exposição dele ter algum prejuízo em relação ao perigo, né? São os riscos dos danos à saúde. São, então, dependendo do tipo de substância, queimaduras, irritação na pele, irritação ou queimadura no trato respiratório, se ele inalar essa substância. Alguns danos de cunho psicológico, como, por exemplo, ansiedade, depressão, excesso de sono também, perda de memória, envelhecimento precoce, algumas desordens genéticas e mutagênese, que seria, no caso, alterações mutacionais que podem, então, levar à formação de anomalias e cânceres, envenenamento, dependendo da substância, e morte. Então, os produtos químicos eles devem ser manuseados com muito cuidado e cautela. Para isso, dentro da aquicultura, a gente tem que utilizar a hierarquia de controles. A hierarquia de controles, lembram? Ela vai desde o controle mais efetivo para o menos efetivo, e é o que eu vou falar agora. A primeira linha de proteção tem que ser a eliminação desse risco. Retirar essa substância da atividade diária do trabalhador. Se não for possível retirar a substância, então a segunda possibilidade é substituir o risco. Então, como é que a gente vai substituir esse risco? A gente vai pegar essa substância altamente letal ou tóxica e substituir por uma menos letal ou tóxica. Se não é possível, então a gente tem que passar para o controle de engenharias. O controle de engenharias, então, é o uso de equipamentos de proteção coletiva, né, como instalar sistemas de supressão de gases, detectar vazamentos, utilizar equipamentos mecânicos que reduzam o contato desse agente nocivo com o trabalhador. E muito importante é armazenar esses produtos químicos adequadamente. Existe uma lista, né, de produtos químicos e como eles podem ser armazenados para que não reajam entre si e evitem então explosões ou reações, porque eles não podem estar nem mesmo próximos no armazenamento. Lembrando também que não esqueçam de descartar esses equipamentos e embalagens corretamente, porque senão acaba uma cadeia de poluição, né, gerada por conta disso. Em seguida, vem os controles administrativos, que então seriam treinamentos, protocolos, diretrizes para que esse trabalhador saiba como utilizar essa substância, onde, como, a quantidade, os possíveis danos que ela pode causar, para que ele possa reconhecer se está sendo que algum dano gerado por essa substância pode estar afetando a sua saúde. Treinamentos de todos os trabalhadores, porque não apenas do que está trabalhando, mas de outros, para que reconheçam, né, o que pode ter sido a causa de algum sintoma que o trabalhador está apresentando. É importante não usar herbicidas ou pesticidas para que se evite intoxicação e contaminação com a água. Bom, e por fim, depois desses controles administrativos, né, a gente não deve retirar por completo a utilização de EPIs. Ao manusear uma substância química, o trabalhador deve ter acesso, e isso é dado pelo empregador, aos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs.
Para substâncias químicas, os principais EPIs são óculos de proteção ou máscara para proteger os olhos e a mucosa, máscaras com filtros, né, dependendo do agente, do que é o produto químico, para que ele não inale a substância química, calçados fechados, luvas, calças, às vezes, dependendo qual é o produto. Bom, então é isso, o produto tem que estar sinalizado, né, isso também é um controle administrativo, tem que estar sinalizado qual é a toxicidade, a quantidade, tudo etiquetado, isso aí é muito importante. Outro controle também administrativo nessa situação é ter sempre à mão os telefones que devem ser chamados numa situação de emergência com produtos químicos. Tá bem, pessoal? Um abraço para todos.